Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o Leandro e eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero falar sobre a ira vindoura de Deus, né? Nós sabemos que o pai da mentira, o pai do pecado, né, que é Satanás, ele habita nesse mundo, né, no meio de nós, tentando destruir a vida das pessoas, cegá-las espiritualmente, né? E nós também sabemos, né, que há muitas pessoas, né, cegas pelo pecado, cegas pela iniquidade, né, porque elas não veem nenhum problema em uma ficada aqui, outra ficada ali, uma mentira aqui, outra mentira ali, um palavrão ou tantos outros pecados, né, da carne que as pessoas cometem e não se arrepende deles, né, por achar que é tudo lícito, né, tudo convém, que tudo faz parte, né, da natureza humana, né, que Deus criou o homem e a mulher para aproveitar, né, para aproveitar da forma que elas bem entenderem, né, como eu disse, uma ficada aqui, uma ficada ali, é, que os palavrões também, né, porque as mentiras, né? Porque elas se enganam dizendo, ah, mas todo mundo faz isso, todo mundo fala isso, todo mundo conta uma mentirinha para distrair, ou um palavrãozinho para distrair. Mas nós sabemos, né, que tudo isso é abominável, né, diante de Deus, né? E a gente deve manter nossa vida, né, pura e agradável diante de Deus, renunciando a essas coisas, esses pecados, né? Não só esse, mas tantos outros pecados, né, que a gente coloca em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E é necessário, né, que a gente se arrependa, né, desses pecados, dessas práticas, que a gente abandone, né, para que a gente não venha, no fim, conhecer a ira de Deus, né? Porque, como eu disse, a gente vai vivendo nesses pecados, achando que tudo é lícito, que tudo convém, que tudo faz parte, né, da vida humana, da natureza humana, que Deus fez a gente para aproveitar, né? Sem se importar se isso agrada ou não a Ele, né? Mas enquanto isso a vida vai passando, os dias vai passando, né? E de repente o nosso fim chega, né? Aí quando chega o nosso fim, que a gente está lá na eternidade, né? Na morte eterna, onde não existe mais a graça de Deus, apenas a ira de Deus, aí já é tarde, né? Aí já não há mais oportunidade, já não há mais chance, né, da gente se arrepender ou da gente voltar, né, para fazer diferente, porque as chances, né, que Deus tinha nos dado se foram, a graça dele acabou, né? Então que a gente possa, né, renunciar nessas coisas, olhar para nós mesmos, né, ver aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada a Deus, né, para que a gente possa repreender essas coisas, essas práticas da nossa vida, renunciar a nós mesmos, né, o nosso velho eu, para que a vontade de Deus prevaleça em nós, né. E agora eu queria compartilhar com vocês no livro de Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim: E vendo ele muitos vinham ao seu, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, né, como eu disse, né, as pessoas elas se enganam, né? O pecado vai cegando elas e elas vão se enganando, né? E vão acumulando pecado, vivendo de qualquer forma, né? De qualquer maneira, não se arrepende por achar, né, que aquilo que ela faz parte da vida, né? É algo que Deus fez para elas aproveitar, né?
e elas vai se enganando, né? Porque na verdade elas não querem se arrepender, né, dessas práticas, porque é aquilo que gera prazer para ela, né? Mesmo que momentâneo, né? Mesmo que passageiro, mas aquilo gera prazer, né? Porque o pecado em si é prazeroso, né? Quanto mais o pecado da carne, mas a gente não deve, né, trocar o prazer do momento pela vida eterna, né? Pela nossa eternidade com Deus, né? Porque tudo aqui passa, né? Tudo vira pó, e quando chega o nosso fim, aí como diz a palavra, né? Vem a ira de Deus, né? Sobre a nossa vida, é, e aí não há mais oportunidade, não há mais chance, né, da gente se arrepender dos nossos pecados, porque como diz a palavra, né? Há o caminho estreito e o caminho largo, né? E muitos são aqueles que entram pelo caminho largo, né? E poucos aqueles que entram pelo caminho estreito, né? Os que entram pelo caminho largo são aqueles, né, que acham que tudo é lícito, que tudo convém, que não faz mal mentir, criar inimizade, né? Roubar, ou adulterar, ou ficar com aqui, com ali, ou curtir a vida, né, da maneira delas, né? Mas aqueles que entram na porta estreita, os poucos, né, como diz a palavra, são aqueles que renunciam a si mesmo, renuncia aos prazeres da carne, né? Se separa deste mundo para a vida eterna, né? Então que a gente não seja dos muitos que se perdem no caminho largo para a perdição, mas sim dos poucos, né, que encontra o caminho estreito, né, que leva a graça de Deus, a vida eterna, para que a gente não venha conhecer a ira de Deus, né? E se você que está ouvindo essa mensagem, está assistindo esse vídeo, está afastado, né, do caminho de Deus, vivendo na prática do pecado, e reconhece, né, no seu coração que você precisa abandonar essas práticas e se reconciliar com o caminho de Deus, que você precisa abandonar essas práticas e se converter, né, de todo o coração ao caminho de Deus. Eu quero te dizer que essa é a oportunidade, né, de você se humilhar na presença de Deus, pedir perdão para Ele, clamar pela misericórdia e pela graça dele, né? E não desperdiçar essa chance que Deus está te dando, porque o amanhã pode não existir para nós, né? Então que a gente possa consertar a nossa vida nesse dia que se chama hoje, né? E que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.